Graça e paz, amados. Aqui é a Karina Ramos do Ministério Vida e é uma satisfação estar aqui podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês uma ministração, um pensamento. O nome dessa ministração que eu coloquei é Aprendendo a Estabelecer Limites. Eu vejo que é um tema que incomoda muitas pessoas, né? A questão dos limites, né? Muitas pessoas desejam impor seus limites, mas elas não conseguem muitas vezes impor limites e as pessoas também não conseguem respeitar os limites. Então, com relação a limites, a gente tem dois grupos de pessoas, né? Aquelas que estão sofrendo porque precisam impor limites e não sabem como, e aquelas que estão sofrendo porque não sabem que elas ultrapassam o limite das pessoas e estão com isso acarretando problemas para elas. Então a gente precisa tratar essa questão. Nós cristãos temos muito a tendência de achar que a gente tem que eu tenho que fazer tudo assim pro outro, né? Porque eu sou cristão, porque é um sacrifício, né? Coisa e tal. Mas não é bem assim. A gente vai ver aqui na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, Jesus, né? Impondo limites. E a gente precisa, né? Impor limites, tanto nas relações familiares, como entre amigos, como nas relações ministeriais. E também precisamos impor limites no sentido de respeitar os limites dos outros, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro, então eu preciso respeitar que o outro tem as vontades dele, né? Eu quero ler com vocês, para começar aqui, uma passagem que está em Mateus 14, o versículo 22 e 23, está escrito assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Então, Jesus, um pouquinho antes aqui, estava fazendo a multiplicação, né, dos alimentos, dos pães, dos peixes ali, né? E aí ele estava ali com uma multidão que foi alimentada, né? E eles tinham que passar para o outro lado, da outra margem do rio, né? E daí Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e eles fossem antes, que Jesus queria ficar ali um pouco, ele ia despedir a multidão e ele ia depois. A palavra insistiu aqui, quando ele fala insistiu, a palavra é anagikazo, uma expressão engraçada, né, até te falar, anagikazo, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma palavra que vem do grego, né? E essa palavra, ela significa forçar, compelir, empurrar, obrigar. Então, tipo assim, fazer uma petição. Então, tipo assim, Jesus precisou insistir com eles, forçar a barra com eles. Olha, vocês vão para o outro lado e eu vou depois, porque eu vou despedir a multidão e depois eu vou. E olha que interessante, né? Jesus sabia impor limites. Ele queria ficar sozinho naquele momento, porque ele queria orar. Os discípulos não queriam ir sozinhos, queriam que Jesus fosse junto com eles. E Jesus queria ficar sozinho, porque ele ia despedir a multidão e ele ia ficar sozinho para orar. Então ele sabia impor limites, né? E muitas das vezes a gente diz muitos sims, né? Muito sim para as pessoas, para as situações, quando a gente quer dizer não. Né? Muitas das vezes quando um amigo, um familiar ou alguma coisa no ministerial, né? Uma ovelha, uma liderança, te pede alguma coisa, você diz sim, mas no fundo você quer dizer não. E eu vou te falar, isso é sério, isso inclusive é pecado, porque se você diz sim querendo dizer não, você está mentindo. Então isso inclusive é pecado, dizer sim querendo dizer não, né? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu vou dar um exemplo bem interessante, que é a família, né? Família é uma questão assim complicada. Família é uma bênção, porém existem questões complicadas. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, porque a minha família ela respeita bastante os meus limites, né? Até porque a gente está separado num limite gigantesco, né? Eu moro em Curitiba e eles moram no Rio, então são 900 km de distância de limites. Mas eles sabem respeitar os meus limites quando eu falo que eu estou trabalhando, quando eu falo que eu não posso fazer alguma coisa. Olha, não posso, estou estudando, estou fazendo assim e tal. Então eles sabem, eu falo uma vez só. E eles sabem, a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus.
Mas existem pessoas que têm famílias complicadas, famílias que acham que eles têm que viver uma vida do outro. E eu vejo isso assim em muitas pessoas. Eu tenho aconselhado pessoas, convivido com pessoas que a família, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque a família, ela quer impor o sistema dela para você, né? A família quer impor a agenda dela, ela quer empurrar a agenda dela na sua agenda. Ela não quer saber se você tem compromissos, ela quer só que você entre na agenda dela. Isso é muito complicado, né? Muitas das vezes a gente tem, por exemplo, eu não tenho filhos, né? Nem pretendo tê-los, só filhos espirituais. Mas, por exemplo, se eu tivesse um filho hoje, né? Se eu parar e pensar assim, olha, eu vou ter um filho, eu tenho que saber que eu tenho a responsabilidade por aquela criança. Pelo menos aí nos 10 primeiros anos de vida da criança, eu sou totalmente a referência da criança. Então aquela criança, ela é totalmente dependente de mim, nos 10 primeiros anos da vida, pelo menos, tá? Pelo menos, assim, botando por baixo. Então onde eu vou, eu tenho que levar a criança. Se eu sou cristão, né, e acho que eu tô pregando para cristãos, tem que levar a criança na igreja. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho que levar a criança. Então eu não posso achar que o outro vai se responsabilizar pelo meu filho. Fui eu que fiz, eu quis fazer, né? Eu me dispus a fazer. E eu acho interessante o exemplo da Kim Walker, a cantora Kim Walker, né? Ela foi perguntada, foi questionada uma vez com relação a isso, e ela falou, olha, eu levo os meus filhos para onde eu for, eu levo eles. Desde os 2 meses de idade. 1 mês de idade, se não me engano, ela leva para tudo quanto é lado os filhos. Então, assim, e teve um momento que ela sumiu um pouco da mídia, mas você sumiu, não tá cantando, não, eu tô tirando um tempo pros meus filhos, pra minha família. Então, se a pessoa decidiu ter família, ela precisa entender que a família tá grudada nela. Se ela decidiu ter filhos, ela precisa entender que quem cuida dos filhos é ela, né? Então, isso é um limite. Muitas das vezes, por exemplo, digamos que você tem um sobrinho, né? Você ama seu sobrinho, mas a tua irmã insiste que é você que tem que cuidar dele. Insiste em deixar ele com você o tempo todo. E ou você é avó, né? Vó é triste, né? Vó sempre diz sim, mas diz sim querendo dizer não. Então é um pecado, gente, porque eu tô mentindo. Se eu falo assim, não, eu fico sim com meu neto. Eu amo meu neto, não, eu fico sim, claro, fico sim com meu sobrinho. Mas no fundo eu não queria ficar, porque eu tenho coisas para fazer. Então eu tô empurrando a agenda do meu filho na minha. Eu estou priorizando o meu neto, mas eu queria dizer não, porque eu tinha coisas para fazer. Então isso é complicado e é pecado. Eu vou colocar assim, pecado, porque né, daí fica mais forte da gente entender pecado quando a gente diz sim querendo dizer não. Ou diz não querendo dizer sim, porque eu estou mentindo, né? A gente não está sendo honesto. E eu coloquei esse exemplo de família porque é muito forte, né? A família geralmente ela acha que você está disponível o tempo todo. Como eu falei, a minha não é assim, graças a Deus, mas tem muitas famílias que acham que a pessoa tem que agir do jeito que eles querem, muitos pais que pressionam os filhos a serem o que eles querem que a criança seja. E é complicado porque às vezes cresce um adulto, né? Tá ali o adulto que não tem referência de família, porque a família, em vez de ajudar, atrapalhou. Muitas famílias cristãs, gente, atormentando as pessoas em vez de ajudar, sabe? Forçando a pessoa a uma situação, ou invadindo a vida da pessoa. Daí a pessoa nem cresce porque qualquer coisa vem o pai e a mãe já para estar ali acudindo, a pessoa não cresce. Então a gente precisa realmente ter discernimento de quando colocar limites, né? Aliás, colocar limites é sempre, né? De a quantidade de limites que tem que ser colocada, né? E a pessoa tem que respeitar, né? Falando para as pessoas que invadem limites, e geralmente as pessoas que invadem limites, elas não sabem que estão fazendo isso. Quer dizer, algumas sabem, né? Algumas sabem, mas a maioria não sabe, tá fazendo assim de inocente, sabe? Acha que é normal, acha que é uma estrutura normal quando não é normal. E essas pessoas, às vezes, elas estão doentes, né? Elas não têm vida própria dela, ela quer viver a vida do outro. Ela não tem a estrutura de vida dela, ela quer viver a vida do filho, quer viver a vida do neto, quer viver a vida da nora, e por aí vai. Eu quero ler uma outra passagem bem interessante também, por acaso está em Mateus. Deixa eu só pegar aqui. Está em Mateus 12, do 46 ao 50. Está escrito assim, ó. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora
e querem falar contigo. Jesus respondeu, bem simpático: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. E daí ele acrescenta no 50, né? Acho lindo esses 50 aqui. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece que Jesus foi grosso? Eu não acho. Eu acho que Jesus estabeleceu limites. Olha, os pais dele lá fora, os irmãos, primeiro que eles nem acreditavam no ministério de Jesus, achavam que ele era louco. Achavam que tinha que internar ele. Se fosse hoje em dia, internava ele, né? Então Jesus falou assim, olha, quem que é meu pai, quem que é minha mãe, quem é meu irmão? Vocês aqui que fazem a vontade de Deus é que são meu pai, minha mãe, meu irmão. Então Jesus sabia impor limite com família. Você viu que ele não parou o que ele estava fazendo. Eu estou ministrando para essas pessoas aqui. Eu não vou parar essa ministração aqui para atender minha família que nem acredita no meu ministério. É isso que Jesus estava fazendo, né? E olha como é que isso parece agressivo, mas é Jesus que fez. E se ele fez, nós também podemos fazer. Isso não é impor limites, amados. Não é ser agressivo ou ser intransigente. As pessoas confundem. Achar, fulano de tal é intransigente. E fica se irritando com a gente, sei o que e tal. Não é isso. Então Jesus era irritadiço. Jesus era intransigente. Não é essa a questão, né? É muito diferente ser intransigente e saber os seus limites. Então Jesus sabia quem ele era, o que ele estava fazendo, para o que ele foi chamado. Então ele não ia parar o que ele estava fazendo ali para atender os pais, a mãe e os irmãos que nem criam no que ele estava fazendo. Achavam que ele era doido, que tinham que parar ele, né? E muitas das vezes a gente está fazendo alguma coisa, está num processo aí, está não é processo que eu ia falar, é num projeto, e alguém não entende aquele projeto, e a pessoa fica insistindo ali em te atrapalhar, em colocar você na agenda dela, e não respeita, né? Muitas das vezes não respeita aquilo que você quer, aquilo que você entende que é de Deus pra sua vida. Quer ver uma coisa que ofende família? Não só família, tá? Ofende família, ofende amigo que não tá focalizado ali, não tá focado em Deus com você, ou uma pessoa que você convive, você fala assim, olha, não sinto da parte de Deus que eu tenho que fazer isso. Nossa, isso é você tá agredindo alguém quando você fala isso. Porque a gente tem, cada um de nós tem a nossa intimidade com o Senhor, né? Cada um tem um jeito ali que Deus trata, né? Então, muitas das vezes a pessoa quer te dar uma sugestão ou quer falar uma coisa pra sua vida, você fala assim, ah, tá, amém, mas eu não sinto isso da parte de Deus. Nossa, isso é uma afronta, né? Então, amados, quero deixar bem claro hoje aqui pra vocês, para que fique bem firmado, né, na nossa mente, que quando a gente tiver que dizer sim, a gente vai dizer sim. A palavra diz, né? Sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então eu não estou errada quando eu falo que é pecado. Né? É pecado eu falar sim querendo dizer não, falar não querendo dizer sim. Estou mentindo. Né? E nós sabemos que quem mente é filho do diabo, não é isso? Porque ele é o pai da mentira. Então quando você quiser dizer sim, diga sim querendo dizer, porque Deus conhece teu coração. Às vezes você fala, não, eu quero, mas no fundo você tá assim, ai gente, não queria isso. Tipo assim, você marcou pra passar o final de semana dormindo. Ah, esse final de semana eu vou descansar, porque eu trabalhei muito, eu vou ficar com as perninhas pra cima lá. Aí vem um parente, um amigo, um vizinho. Ah, você não pode fazer isso assim pra mim? Ah, você não pode ir lá em casa fazer isso assim? Ah, você não pode... E é sempre, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E a pessoa quer te enfiar na agenda dela, né? Ela quer tirar você da sua paz. E você fica com o coração na mão, às vezes é um neto, é uma mãe, é um pai que pede. Aí você, tá bom, vai, mas você fala um sim querendo dizer não. Então você está em desacordo com a palavra, você está... tipo assim, as pessoas pensam que é um sacrifício de amor. Isso não é sacrifício de amor, gente, isso é tolice. Isso aí é ser ignorante, né? Porque sacrifício de amor é outra coisa. Sacrifício de amor, outro dia eu falo sobre isso, mas é outra coisa, não é isso. Isso aí é você deixar as pessoas invadir os seus limites. E aí eu vejo muitas pessoas que estão sofrendo às vezes de ansiedade, de depressão, de pânico, de tudo quanto é doença emocional, porque elas deixaram em algum momento a cerca aberta, né? A gente precisa ter um discernimento que a gente tem que ter uma vida particular ali com Deus, e a gente precisa ter cercas em volta da gente.
Eu não estou dizendo para você se isolar do mundo, não se relacionar com as pessoas, não é isso. Mas as pessoas precisam entender que a gente tem limites, né? Por que um terreno tem cerca? Porque aquilo ali é o limite. Digamos que tem 2 terrenos, um do lado do outro. Né? Tem um terreno aqui é o meu, aqui é o terreno do Joãozinho. Tem uma cerca ali, para dizer que aquela cerca ali significa que aquela parte ali é minha, aquela parte ali é do Joãozinho. Então na nossa vida também é assim. A gente tem vontades, desejos, a gente tem o nosso cronograma. Eu, por exemplo, aqui trabalho com cronograma. Não dá pra mostrar aqui porque eu tô com a câmera virada pra mim, mas eu trabalho com cronograma. Então eu tenho aqui, todos os dias, tenho aqui, ó, de novembro de 2021 até dezembro de 2022, eu tô com o meu cronograma montado aqui. Claro, né, que a gente não... Jesus pode voltar amanhã e acabar com tudo isso, né? Mas assim, eu sei as coisas que eu tenho que fazer. Então, às vezes a pessoa fala assim, você pode fazer não sei o que assim pra mim no dia tal? Aí eu vou no meu cronograma, não, tô trabalhando, tô estudando, tô ocupada. Aí a pessoa já fica, nossa, mas você nunca quer fazer, você nunca quer ficar, você nunca quer isso, quer aquilo, enfim. Ou então, de repente, eu vejo assim, tô livre. Aí, tipo assim, digamos que é daqui a um mês, e eu sei que eu tô livre. Eu falei assim, olha, daqui a uns 20 dias, nem pergunta de novo. Porque mesmo que eu esteja com aquele dia livre, de repente eu quero descansar. E as pessoas têm uma ideia engraçada de descanso, né? Descanso pra mim, férias, é silêncio. Eu não consigo pensar em férias indo visitar alguém. Por exemplo, eu quero visitar minha família no Rio. Vai ser uma férias, entre aspas, mas não é férias. Eu vou passear lá para poder ver minha família. Na verdade, não é nem um passeio, eu estou indo lá ver minha família, que eu estou com saudade deles, né? Mas dizer que é férias não é, porque eu não vou descansar muito. Porque eu vou brincar com criança, vou correr com o sobrinho, vou passear, vou não sei onde, eu não vou descansar. Então, descanso para mim é silêncio. Então, às vezes a pessoa... mas nesse dia você tá livre, você não falou que estava livre? Tá, mas eu preciso descansar, é livre para descansar, né? E não livre para cuidar do seu filho, por exemplo, né? Se você tem seu filho, você fez seu filho, você tem que cuidar dele. Eu tô falando essa questão de filho porque eu acho muito... Eu não sei, eu tenho um modo de pensar engraçado. Se eu tenho um filho, o filho é meu, eu levo pra onde eu for, né? Acho que é por isso que eu não tenho filho, né? Porque ia viver grudado em mim, tudo quanto é lado, eu estar ministrando, a criança tá grudada no meu pé, né? Se eu tivesse um filho agora, por exemplo, fosse pequeno, ia estar aqui no meu colo, mexendo aqui, pintando os canecos e eu falando com vocês. Porque é assim, gente. Né? Tem que saber que a criança é dependente da gente até certa idade. Então, para encerrar aqui, para não me estender mais, não tenham medo de colocar limites. Né? Jesus impôs limites, ele ensinou limites. Né? A gente precisa realmente saber aonde começa o nosso terreno, aonde termina, aonde começa o do outro. E também não invada o limite dos outros. Muitas das vezes você acha que... mas puxa vida, por que não custa a pessoa vir aqui me ajudar? Não custa a pessoa vir aqui ficar com a criança pra mim? Não custa a pessoa vir aqui fazer um almoço pra mim? Não custa a pessoa vir aqui orar por mim? Não custa a pessoa... Então você acha que não custa pro outro, mas de repente custa. Então saiba respeitar, saiba discernir o tempo das pessoas, saiba discernir... que assim como você gosta de ter o seu momento, as pessoas também gostam. O problema é que tem pessoas que estão tão doentes que elas não têm mais vida própria. Então elas vivem a vida do outro. E por viver a vida do outro, dos outros até, elas não conseguem entender que outras pessoas têm vida própria. Né? Eu tenho a minha vida própria, minha agenda, as minhas coisas que eu vou fazer. Então eu não posso simplesmente apagar toda a minha agenda aqui para me encaixar na agenda do outro. Então que a gente possa realmente aprender isso, né? Eu acho que é urgente isso, porque eu vejo muitas pessoas mesmo que têm pedido ajuda, pedido oração, pedido acompanhamento, que estão sofrendo e estão sofrendo, assim, o que eu mais vejo de agressão, assim, contra os limites é família e liderança. É o líder que diz que se você não trabalhar na igreja, a mão de Deus vai pesar. Isso é triste, né, gente? É o líder que diz que se você não exercer tal ministério, vai vir um fogo devorador e você está enterrando seu talento. Gente, isso é um monte de absurdo, né? Então, onde a gente vê mais essa agressão contra os limites da pessoa é na família e na igreja, infelizmente, gente. Amigos também, né? Mas amigos é menos, né? Quando você tem um amigo, por exemplo, eu tenho 2 amigas que são, assim, queridíssimas pra mim, né? A Catiane, que é, além de minha amiga, minha irmã e minha pastora,
Então a gente sabe respeitar os limites. Eu acho que o amigo sabe mais como convive, né? Sabe entender. Eu tenho uma outra amiga em Minas, uma amiga bem querida também, de 7 anos de amizade, que já aprendeu também a respeitar os meus limites e eu respeitar os dela. Então na amizade eu acho mais difícil, a não ser que você seja uma pessoa que tenha muitos amigos, entre aspas, né? Porque eu acho que amigo de verdade, a gente tem 1, 2, 3 no máximo, amigo, tá? Aquele que você pode contar. O resto é conhecido, pessoas legais, pessoas bacanas, mas que não é aquela pessoa que você pode contar. E as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Isso aí é uma história para uma outra ministração. Bom, então para encerrar, amados, não tenham medo de impor limites, imponham mesmo. Não fiquem preocupados, vão achar que eu sou intransigente, vão achar que eu sou grosso. Não precisa ser grosso, né? Jesus não foi grosso, ele falou: não, quem é minha mãe, quem é meu pai? Eu não acho que seja grosseria, né, dele. E se ele foi grosso, tudo bem, então todo mundo é grosso, né? Se nós temos que ser como Jesus, né? Então se Jesus agiu assim, imagina que eu tô aqui falando com vocês, aí chega meus pais lá na porta. Eu falo assim pra vocês: não, quem que é meu pai? Quem que é minha mãe? Já pensou? Então não é grosseria, é você saber impor limites. Então minha oração nesse dia é que a gente não passe mais um ano de vida sendo invadido, né? Muitas pessoas que se deixaram invadir, deixaram outras pessoas invadir os seus limites, invadir o seu jardim. Eu costumo dizer que a nossa vida particular é um jardim, né? Muitas pessoas que deixaram outras pessoas invadir o jardim delas têm passado por muitas lutas, né? Por muitas lutas emocionais e físicas também às vezes, né? Porque vai pro físico isso. Então, que no próximo ano aí que tá entrando, né? Que a gente possa realmente colocar uma plaquinha: olha, aqui tem um limite. Eu amo a sua vida, mas aqui tem um limite. E quando a gente coloca limite, a gente tá amando. A gente tá dizendo pro outro: olha, eu te amo, eu amo a sua vida. Você acha que eu não amo meus sobrinhos? Minhas sobrinhas, no caso, são 2 meninas. Agora, se elas morassem aqui do meu lado, eu não ia ter como ficar com elas sempre, eu não ia ter como vê-las sempre, eu não ia poder ficar de babá sempre, né? Quando a minha irmã quisesse, por exemplo. Minha irmã tá lá no Rio de Janeiro, né? Tá bem longe de mim. Mas se ela morasse aqui pertinho, eu não ia poder, porque eu tenho a minha vida, eu tenho os meus compromissos. Isso quer dizer que eu não ame? Não, eu amo minhas sobrinhas. E eu sei que você ama a sua família, só que existe um limite, o amor também impõe limites. Se você não impor limites agora, a sua vida vai virar um tormento e você não vai ter mais vida própria. Então, faça isso agora, faça com amor, ore com relação a isso, Deus vai te ajudar, tá bom, amados? Essa é a mensagem que eu queria dar pra vocês hoje, espero que vocês tenham sido abençoados e até o próximo sábado, né, que serei eu de novo. Fiquem na paz do Senhor.